Este é o audiolivro. Assim na terra como no céu, o que realmente tem valor. Introdução. O chamado para ver além de Maia. Respire fundo. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso da rotina, das notificações incessantes, da busca por status, dinheiro, aprovação. Tudo isso parece urgente, necessário, real. Mas, e se não for? E se tudo isso for apenas um véu? Uma ilusão? Na tradição hindu, essa ilusão é chamada de Maya. O teatro da vida que nos faz acreditar que o mundo físico é tudo o que existe. Mas Maya é passageira, como um sonho que se desfaz ao amanhecer. Este audiolivro é um convite, não apenas para ouvir, mas para despertar, para enxergar além da aparência, além da correria, além da distração, para tocar o eterno. Imagine viver com propósito, com paz, com amor verdadeiro. Imagine alinhar o corpo e o espírito, o céu e a terra. Maya nos prende ao que é temporário. Mas há algo maior. No hinduísmo, é Brahman, a consciência eterna. No budismo, é Shunyata, o vazio que revela a essência. Platão via o mundo físico como sombras de uma verdade superior. E Paulo, em Filipenses 3:8, disse com coragem: considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Para ele, o tudo material era nada diante do eterno. Tudo é nada não é um chamado para fugir da vida, mas para vivê-la com profundidade, para despertar, para perceber que o que realmente importa, amor, compaixão, conexão, não se compra, não se mede, não se perde. Está dentro de você. Sempre esteve. Este audiolivro é para quem sente que há algo além. Para quem olha para o céu e sente que há mais do que pixels e metas. Para quem, mesmo sem saber como, quer viver com alma. Não é preciso ser um mestre espiritual. Basta ter coragem de olhar além da ilusão. Hoje, Maya está em todos os lugares. Nas redes sociais, nas comparações, nas distrações. Mas também há sinais de despertar. A ciência moderna começa a confirmar o que os sábios sempre souberam. Há algo além. A meditação, a física quântica, a vastidão do cosmos. Tudo aponta para o invisível, o essencial, o eterno. Este audiolivro é seu guia nessa jornada. Inspirado por tradições como o hinduísmo, budismo, cristianismo, filosofia grega e hermetismo. Ele vai te mostrar como reconhecer a ilusão e se conectar ao etéreo. Como transformar sua percepção e sua vida. Porque agora? Porque talvez você já tenha sentido que a vida é mais do que correr atrás. Porque talvez você esteja pronto para parar, respirar e ouvir o chamado. Porque o primeiro passo para uma vida com propósito começa com um simples gesto. Abrir o coração. Este audiolivro é para você. Para a sua alma. Para a sua jornada. Vamos juntos? O primeiro passo é agora. Este é o audiolivro. Assim na terra como no céu, o que realmente tem valor. Capítulo 1. O que é o véu de Maya? A ilusão do tudo é nada. Você já sentiu que está correndo atrás de algo que, no fundo, não satisfaz? Talvez seja a busca por um cargo melhor, um carro novo, ou a validação nas redes sociais, um like, um comentário, uma mensagem. Esses desejos parecem tão reais, tão importantes, mas, quando os alcançamos, muitas vezes sentimos um vazio. E se tudo isso for uma ilusão? Na tradição hindu, essa ilusão é chamada de Maya. Um véu que faz o mundo físico, com suas conquistas, preocupações e prazeres, parecer permanente, quando, na verdade, é transitório, como uma nuvem que se desfaz no céu. Este capítulo é sobre entender Maya e reconhecer que o tudo que perseguimos é, no fundo, nada. Ao fazer isso, começamos a enxergar o que realmente tem valor, o eterno, o que chamamos de céu. Maya, o véu da ilusão. Na Índia antiga, os sábios dos Upanishads descreviam Maya como a força que cria a ilusão do mundo físico. É como se estivéssemos em um teatro, onde o palco, com seus cenários de riqueza, poder e problemas, parece ser a única realidade. Mas, quando as cortinas se abrem,
percebemos que é apenas uma peça, e o que realmente existe está além do palco. Brahma, a consciência eterna, a verdade que não muda. No budismo, essa ideia aparece como Shunyata, o vazio, que nos ensina que nada no mundo físico tem uma essência fixa. Tudo o que vemos, tocamos ou desejamos, carros, carreiras, até nossas emoções mais intensas, é impermanente, como ondas que surgem e desaparecem no mar. Pense na sua rotina. Quantas vezes você se preocupou com algo que semanas depois já não parecia tão importante? Um prazo no trabalho, uma discussão, uma conta a pagar. Essas coisas consomem nossa energia, mas, no grande esquema, são passageiras. São Maya. Nas redes sociais, Maya é ainda mais visível. A busca por validação em um post, a comparação com a vida perfeita dos outros ou a ansiedade por uma resposta. Tudo isso parece real, mas é tão fugaz quanto um stories que some em 24 horas. No cristianismo, o apóstolo Paulo capturou essa ideia em Filipenses 3:8. De fato, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Para Paulo, as conquistas terrenas, status, riqueza, prestígio, eram esterco, ou nada, diante do eterno. Ele via Maya, a ilusão, no mundo físico e escolheu o que realmente tem valor. A conexão com Cristo, o céu. Essa visão ecoa o que os filósofos gregos, como Platão, diziam: o mundo físico é apenas uma sombra de uma realidade maior, o mundo das ideias. No hermetismo, a máxima como é em cima, é embaixo sugere que a verdadeira realidade está no espiritual, e nossa tarefa é alinhar o físico com ela. Porque a ilusão nos prende. Maya é poderosa porque parece real. Nosso cérebro está programado para reagir ao imediato. O medo de perder algo, o desejo de conquistar mais, a necessidade de sermos vistos. A ciência moderna, como estudos de neurociência, mostra que essas reações são impulsionadas pela amígdala, a parte do cérebro que responde ao estresse e à recompensa. Quando perseguimos Maya, seja um aumento de salário, um relacionamento idealizado ou uma imagem perfeita nas redes sociais, nosso cérebro nos engana, fazendo-nos acreditar que essas coisas são permanentes. Mas, como as ondas no mar, elas vêm e vão. Hoje, Maya é amplificada. Vivemos em um mundo de notificações constantes, onde cada alerta parece exigir nossa atenção. Nas redes sociais, a ilusão é ainda mais forte. Um post pode nos fazer sentir no topo do mundo ou no fundo do poço, mas, no fim, é apenas um punhado de pixels. Isso é Maya em ação, nos distraindo do que é eterno. Mas há esperança. Reconhecer Maya, a ilusão, é o primeiro passo para transcender a ilusão e encontrar o que realmente tem valor. Promessa de ver além. Reconhecer a ilusão não significa abandonar a vida ou ignorar suas responsabilidades. Pelo contrário, é sobreviver com mais clareza, focando no que realmente tem valor. Quando você percebe que o tudo físico, as coisas que te estressam ou consomem, é nada no grande esquema, você ganha liberdade. Liberdade para priorizar o amor, a paz, a conexão com algo maior. Seja você o chame de Deus, Brahman ou consciência. Como diz a oração cristã, assim no céu como na terra, o objetivo é alinhar sua vida diária com o eterno, trazendo o céu para o seu agora. Nas redes sociais, vemos sinais dessa busca. Pessoas postam sobre meditação, gratidão, ou perguntas como qual é o sentido da vida. Isso é a mente coletiva procurando o etéreo, mesmo em meio a Maya. Este capítulo é apenas o começo. Nos próximos capítulos, vamos explorar o que é o etéreo e como acessá-lo, com práticas que transformam sua percepção e, às vezes, o mundo ao seu redor. Por enquanto, comece com esta pergunta: o que é Maya na sua vida? E o que realmente tem valor? Este é o audiolivro. Assim na terra como no céu, o que realmente tem valor. Capítulo 2. O etéreo, conectando-se ao céu. No último capítulo, exploramos Maya,
a ilusão que faz o mundo físico parecer a única realidade. Como uma peça de teatro que nos prende com seus cenários de desejos, preocupações e conquistas. Vimos que o tudo que perseguimos, dinheiro, status, validação nas redes sociais, é, na verdade, nada, porque é transitório, como nuvens que se dissipam. Mas, se o físico é ilusão, o que é real? O que permanece quando o véu de Maia se levanta? Este capítulo é sobre o etéreo, o que chamamos de céu. A realidade eterna que dá sentido à vida e nos convida a alinhar a terra com algo maior, como diz a oração cristã, assim na terra como no céu. O que é o etéreo? O etéreo é o que está além de Maia, a essência imutável que transcende o mundo físico. No hinduísmo, é chamado de Brahma, a consciência universal que permeia tudo, a verdade última que não nasce nem morre. No budismo, é o Nirvana, o estado de paz que surge quando nos libertamos do ciclo de desejos e sofrimento. Na filosofia grega, Platão falava do mundo das ideias, uma realidade perfeita além das sombras do físico. No hermetismo, a máxima como em cima, é embaixo aponta para uma força divina que conecta o visível ao invisível. E, no cristianismo, o apóstolo Paulo, em Filipenses 3:8, chama isso de conhecimento de Cristo Jesus, a conexão com o divino que ele considerou mais valiosa que tudo. Pense no etéreo como que permanece quando tudo mais desaparece. É o amor que você sente por alguém mesmo depois de anos, a paz que encontra ao olhar as estrelas, ou aquele momento de clareza em que, por um instante, as preocupações do dia parecem pequenas. É o que você sente quando ajuda alguém sem esperar nada em troca, ou quando uma música ou oração toca algo profundo dentro de você. O etéreo não é algo distante ou reservado para monges em montanhas. Está aqui, agora, acessível a todos, independentemente de crenças. É o que realmente tem valor, como sugere o título deste audiolivro. O etéreo no mundo moderno. Hoje, o etéreo pode parecer escondido em meio ao barulho de Maia. Nas redes sociais, somos bombardeados por imagens de vidas perfeitas, propagandas e debates que nos puxam para o transitório. Mas, mesmo nesse caos, há sinais do etéreo. Quando alguém posta sobre gratidão, compartilha uma reflexão sobre o sentido da vida, ou pergunta por que estamos aqui, está buscando o céu. A ciência moderna também aponta para o etéreo. Estudos de neurociência mostram que a meditação acalma a mente, conectando-nos a um estado de paz que transcende o estresse. Astrônomos, ao estudarem o cosmos, revelam um universo tão vasto que nos faz questionar o que é permanente. Esses sinais mostram que o etéreo está ao nosso alcance, esperando para ser reconhecido. No cristianismo, Paulo encontrou o etéreo no conhecimento de Cristo, uma conexão espiritual tão poderosa que transformou sua vida. Ele abandonou sua posição de prestígio como fariseu porque viu que essas coisas eram maia, ilusão, nada. Sua escolha ecoa em outras tradições. No hinduísmo, os sábios buscavam Brahman através da introspecção. No budismo, Buda encontrou o nirvana ao abandonar os desejos. Na Grécia, Pitágoras via a harmonia do cosmos como um reflexo do divino. Em cada caso, o etéreo é a realidade que dá sentido, a luz que brilha quando o véu de Maia é afastado. Por que buscar o etéreo? Buscar o etéreo não é sobre fugir do mundo, mas sobre vivê-lo com mais profundidade. Quando você reconhece Maia como ilusão, como vimos no capítulo 1, você começa a ver o que realmente importa. Talvez seja a conexão com as pessoas que ama, a sensação de propósito ao ajudar alguém, ou a paz que vem ao contemplar algo maior. Seja Deus, o universo, ou a verdade dentro de você. O etéreo transforma a forma como vemos a terra. Como diz a oração cristã, assim na terra como no céu. O objetivo é trazer essa realidade eterna para o cotidiano, alinhando nossas ações, pensamentos e escolhas com o que dura. Imagine uma pessoa que, nas redes sociais, para de buscar validação e começa a compartilhar mensagens de esperança ou bondade. Ou alguém que, em vez de se preocupar com o próximo prazo, encontra um momento para sentir gratidão. Esses são sinais do etéreo em ação, pequenos movimentos que refletem o céu na terra. Paulo,
Em Filipenses 3:8, fez isso ao escolher Cristo acima de tudo, transformando sua vida e inspirando milhões. Você não precisa abandonar tudo como ele, mas pode começar a enxergar o etéreo nas coisas simples. Um sorriso, um momento de silêncio, uma escolha consciente de priorizar o que tem valor. O chamado do etéreo, da espiritualidade. O etéreo é um chamado para todos nós. Não importa se você o chama de Deus, Brahman, Nirvana, poder criador ou simplesmente amor. Ele está presente, esperando para ser descoberto. Nas redes sociais, vemos esse chamado quando alguém compartilha uma história de superação ou uma pergunta profunda sobre o sentido da vida. É a mente coletiva buscando o céu em meio à Maya. Este capítulo é um convite para ouvir esse chamado, o chamado da alma, para olhar além do transitório e encontrar o que permanece. Nos próximos capítulos, vamos explorar como a mente e o espírito trabalham juntos para conectar-se ao etéreo, ou seja, ao mundo não material, e como a ciência moderna reforça essas ideias antigas. Por enquanto, pergunte a si mesmo: o que é eterno na minha vida? O que me conecta ao céu? Este é o audiolivro. Assim na terra como no céu, o que realmente tem valor. Capítulo 3. Mente e Espírito. A ponte para a transformação. Nos capítulos anteriores, exploramos Maya, a ilusão que faz o mundo físico parecer permanente, e o etéreo, a realidade eterna que chamamos de céu. O que realmente tem valor. Vimos como o apóstolo Paulo, em Filipenses 3:8, considerou tudo perda e sem valor diante do conhecimento de Cristo, ecoando a ideia de que o tudo material é nada frente ao eterno. Mas como acessamos essa realidade? Como passamos da ilusão de Maya para a verdade do etéreo? Este capítulo é sobre a ponte que nos leva até lá. A interação entre a mente, que percebe o mundo físico, e o espírito, que anseia pelo eterno. Juntos, mente e espírito nos ajudam a transcender Maya e alinhar a terra com o céu. Como sugere a oração cristã, assim na terra como no céu. Mente e espírito. Duas faces do mesmo ser. A mente é como uma lente que observa o mundo. Ela processa o que vemos, tocamos e sentimos, o trabalho, as preocupações, as notificações nas redes sociais. É ela que se deixa enredar por Maya, acreditando que as coisas transitórias, um prazo, uma conta, um like, são a única realidade. O espírito, por outro lado, é a parte de nós que busca algo maior. É a voz que sussurra quando olhamos as estrelas ou sentimos um momento de paz. Há mais do que isso. No hinduísmo, a mente é um instrumento que pode se iludir com Maya ou buscar Brahma, a consciência eterna. No budismo, ela pode se prender ao sofrimento ou despertar para o nirvana. No cristianismo, o espírito anseia por Deus, como Paulo, que redirecionou sua mente do prestígio terreno para Cristo. Mente e espírito não são separados. São como as asas de um pássaro, trabalhando juntas para nos elevar. A mente nos ajuda a reconhecer Maya, a ver que o tudo físico é nada. Enquanto o espírito nos guia para o etéreo, o que permanece. Pense em um momento em que você se sentiu preso, talvez ansioso por algo no trabalho ou nas redes sociais. De repente, uma música, uma conversa ou um instante de silêncio trouxe clareza, como se o mundo parasse por um segundo. Esse é o espírito falando, guiando a mente para além de Maya. Essa interação é a ponte que nos leva à transformação. A mente presa em Maya. Por que é tão difícil ver além da ilusão? A mente é moldada para focar no imediato. Estudos de neurociência mostram que nosso cérebro reage rapidamente a estímulos como medo, desejo ou recompensa, nos mantendo presos ao ciclo de Maya. Nas redes sociais, isso é ainda mais evidente. Um post que não recebe atenção pode nos fazer sentir rejeitados, enquanto um comentário positivo dispara uma onda de dopamina. Esses altos e baixos são Maya em ação, uma ilusão que nos faz acreditar que a validação externa é permanente. Platão, na Grécia Antiga, comparava isso a viver em uma caverna, vendo apenas sombras na parede e tomando as por realidade. A mente, sem orientação, fica cativa dessas sombras. Mas a mente também tem um poder incrível. Ela pode refletir,
questionar e mudar. No hinduísmo, o Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, usa a mente para perceber Maya como ilusão e buscar Brahma. No budismo, a prática da atenção plena revela a impermanência do físico, ajudando a mente a se libertar do sofrimento. No cristianismo, Paulo usou sua mente para reconhecer que suas conquistas terrenas eram sem valor e redirecioná-la para o conhecimento de Cristo. Em cada tradição, a mente é a ferramenta que, quando guiada, pode ver além de Maya. O espírito, a chama do eterno. Se a mente é a lente, o espírito é a luz que ilumina o caminho. É a parte de nós que sente uma conexão com algo maior, seja Deus, o universo ou o amor. No hermetismo, o espírito é visto como a centelha divina que conecta o humano ao cósmico, refletida na máxima como é em cima, é embaixo. Na filosofia grega, Pitágoras via o espírito como a força que busca a harmonia do cosmos, uma ordem eterna além do caos físico. No cristianismo, o espírito é o que nos move a buscar Deus, como Paulo, que encontrou no conhecimento de Cristo a realidade que transformou sua vida. O espírito não está preso à Maya. Ele é o que nos faz parar para ajudar um estranho, mesmo quando estamos atrasados. O que nos leva a contemplar o céu estrelado, sentindo que somos parte de algo maior, ou que nos dá a paz em meio ao caos. Nas redes sociais, o espírito aparece quando alguém compartilha uma mensagem de esperança ou uma reflexão sobre o sentido da vida. Esses momentos são sinais de que o etéreo está ao nosso alcance, esperando que a mente se abra para ele. A transformação pela união de mente e espírito. A verdadeira transformação acontece quando mente e espírito trabalham juntos. A mente reconhece Maya, o tudo que é nada, e o espírito aponta para o etéreo, o que realmente tem valor. Pense em Paulo. Sua mente, antes focada em status e poder, foi transformada pelo Espírito, que o levou a Cristo. Ele abandonou a ilusão do prestígio terreno e encontrou propósito no eterno, vivendo de forma que a terra refletisse o céu. No hinduísmo, essa união é o objetivo do yoga, que significa união. A mente se liberta de Maya para se conectar a Brahma. No budismo, é o caminho do meio, onde a mente observa a impermanência e o espírito encontra a paz do nirvana. Hoje, a ciência reforça essa ideia. Estudos mostram que práticas como meditação ou a contemplação podem acalmar a mente, reduzindo a influência da ilusão, estresse, ansiedade e abrindo espaço para o espírito se manifestar, paz, clareza. Quando você vê além das distrações das redes sociais ou das pressões do dia a dia, sua mente se torna uma aliada do espírito, guiando suas escolhas para o que é eterno, amor, bondade, verdade. Isso é alinhar a terra com o céu, como sugere a oração cristã. O chamado para a ponte. Mente e espírito são a ponte que nos leva da ilusão ao que realmente real e de valor. Não é preciso ser um sábio ou abandonar a vida cotidiana. É sobre deixar a mente questionar. Isso é permanente? Ou isso é ilusão? E permitir que o espírito responda. Busque o que dura. Nas redes sociais, vemos essa ponte em ação quando alguém compartilha uma história de superação ou uma pergunta profunda, como o que realmente importa. Essa é a mente coletiva buscando o céu em meio à ilusão. Nos próximos capítulos, exploraremos como trazer o etéreo para a vida diária, conectando a sabedoria antiga à ciência moderna. Por enquanto, pergunte a si mesmo: como minha mente está presa em Maya? E como meu espírito pode me guiar ao céu? Este é o audiolivro. Assim na terra como no céu, o que realmente tem valor. Capítulo 4. Alinhando a terra com o céu no mundo moderno. Nos capítulos anteriores, desvendamos Maya, a ilusão que faz o mundo físico parecer permanente. Descobrimos o etéreo como a realidade eterna, o céu que realmente tem valor, e exploramos como a mente e o espírito formam a ponte para transcender a ilusão. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:8, mostrou o caminho ao considerar tudo perda e sem valor diante do conhecimento de Cristo, escolhendo o eterno acima do transitório. Mas como vivemos essa sabedoria hoje? Em um mundo de notificações constantes, pressões do trabalho e distrações das redes sociais.
Este capítulo é sobre alinhar a Terra, nossa vida cotidiana, com o céu, trazendo o etéreo para o agora, como sugere a oração cristã. Assim na Terra como no céu. Em um mundo dominado por Maya, é possível encontrar o que realmente tem valor. O desafio do mundo moderno. Vivemos em uma era onde Maya é mais sedutora do que nunca. As redes sociais nos bombardeiam com imagens de vidas perfeitas, promessas de sucesso instantâneo e debates que consomem nossa energia. Cada notificação parece exigir atenção imediata. Cada post promete validação. A ciência explica por que isso é tão envolvente. Nosso cérebro libera dopamina com cada like ou mensagem, criando um ciclo de desejo que nos prende à ilusão. É como se estivéssemos em uma caverna, como Platão descreveu, tomando sombras digitais por realidade. Nesse contexto, Maya se disfarça de urgência. Precisamos do próximo gadget, do próximo cargo, da próxima aprovação online. Mas, como vimos, o tudo que perseguimos é nada, transitório, incapaz de trazer paz duradoura. No entanto, o mundo moderno também oferece pistas do etéreo. Nas redes sociais, em meio à Maya, há momentos de conexão genuína. Alguém compartilha uma história de superação, uma reflexão sobre gratidão, ou uma pergunta como o que realmente importa. Esses são sinais da mente coletiva buscando o céu. A ciência moderna reforça isso. Estudos de neurociência mostram que momentos de contemplação ou bondade ativam áreas do cérebro ligadas à paz e ao bem-estar, sugerindo que o etéreo está ao nosso alcance. Astrônomos, ao revelarem a imensidão do cosmos, nos lembram que somos parte de algo muito maior que as preocupações diárias. O desafio é claro. Como alinhar nossa vida na Terra com o céu em um mundo tão cheio de ilusão? A sabedoria antiga no contexto atual. As tradições antigas oferecem respostas. No hinduísmo, transcender Maya significa perceber a ilusão e buscar Brahma, a consciência eterna, mesmo em meio à vida cotidiana. No budismo, o caminho do meio ensina que podemos viver no mundo sem sermos dominados por ele, encontrando nirvana na simplicidade. Na filosofia grega, Pitágoras via a harmonia do cosmos como um convite para refletir sobre o eterno, enquanto Platão nos instava a sair da caverna das sombras. No hermetismo, a máxima como é em cima, é embaixo sugere que o físico pode refletir o divino. E, no cristianismo, Paulo, em Filipenses 3:8, escolheu o conhecimento de Cristo acima de tudo, vivendo de forma que sua terra, suas ações e propósito, espelhasse o céu. Essas ideias não estão presas ao passado. Hoje, podemos aplicá-las no caos do mundo moderno. Imagine alguém que, em vez de se comparar nas redes sociais, escolhe compartilhar uma mensagem de esperança. Ou alguém que, diante de um dia estressante, para por um momento para sentir gratidão. Esses são atos de alinhar a Terra com o céu, de trazer o etéreo para o cotidiano. Não é preciso abandonar a tecnologia ou a vida moderna. É sobre usá-las com um novo olhar, vendo além de Maya para encontrar o que tem valor. Alinhando a Terra com o céu hoje. Alinhar a Terra com o céu significa viver de forma que nossas ações, pensamentos e escolhas reflitam o eterno. No cristianismo, isso é viver para Deus, como Paulo, que abriu mão do prestígio terreno por Cristo. No hinduísmo, é agir com desapego, sabendo que Maya é ilusão. No budismo, é cultivar a compaixão, que conecta os outros ao etéreo. Na filosofia grega, é contemplar a ordem do universo para encontrar propósito. E, no hermetismo, é reconhecer que o divino está presente no cotidiano, esperando para ser revelado. No mundo moderno, isso pode ser tão simples quanto escolher o que valorizamos. Por exemplo, em vez de buscar validação nas redes sociais, podemos compartilhar algo que inspire. Uma palavra de encorajamento, uma reflexão sobre o que é eterno. Em vez de nos perdermos na correria do trabalho, podemos encontrar momentos para reconhecer o que dura. Um sorriso, uma conexão humana, um instante de paz. A ciência apoia isso. Estudos mostram que gestos de bondade ou pausas para contemplação aumentam nosso bem-estar, nos conectando ao etéreo de forma prática. Quando fazemos isso, transformamos a Terra,
nossa vida diária, para refletir o céu. O poder da mente coletiva. Nas redes sociais, vemos o potencial de alinhar a Terra com o céu em escala maior. Quando alguém posta sobre gratidão ou propósito, inspira outros a fazer o mesmo. Esse é o poder da mente coletiva. Um movimento que pode transcender Maia e trazer o etéreo para o mundo. Imagine milhões de pessoas compartilhando reflexões sobre o que realmente tem valor: amor, paz, conexão, em vez de se prenderem à ilusão de likes ou status. Isso é assim no céu como na terra em ação, um eco do que Paulo fez ao viver para Cristo, transformando sua realidade e a de outros. Este capítulo é um convite para ver o mundo moderno com novos olhos. Maia está por toda parte, mas o etéreo também está. Cada escolha de focar no que dura, seja uma conexão humana, um momento de clareza, ou uma busca por algo maior, é um passo para alinhar a Terra com o céu. Nos próximos capítulos, veremos como a ciência moderna reforça essas ideias antigas e como viver essa filosofia no dia a dia. Por enquanto, pergunte a si mesmo: o que, na minha vida moderna, é ilusão, passageiro? E como posso trazer o céu para a terra? Ou seja, alinhar o meu espírito à minha mente no meu dia a dia. Este é o audiolivro. Assim na terra como no céu, o que realmente tem valor. Capítulo 5. A ciência e o eterno. Pontes modernas para o céu. Nos capítulos anteriores, desvendamos Maia como a ilusão do mundo físico, exploramos o etéreo como a realidade eterna. Vimos como mente e espírito formam a ponte para a transformação, e descobrimos como alinhar a terra com o céu no mundo moderno. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:8, nos mostrou que o tudo material é nada diante do conhecimento de Cristo, um chamado para priorizar o eterno. Mas, em uma era de tecnologia e ciência, como a sabedoria antiga se conecta ao nosso tempo. Este capítulo explora como a ciência moderna, da neurociência à astronomia, ecoa as verdades de tradições como hinduísmo, budismo, filosofia grega, hermetismo e cristianismo, oferecendo pontes modernas para transcender Maia e encontrar o que realmente tem valor, alinhando a terra com o céu. Como diz a oração cristã: assim no céu como na terra. A ciência reflete o eterno. Há milhares de anos, os sábios viam o etéreo, o céu, como a realidade última. No hinduísmo, Brahman era a consciência universal além de Maia. No budismo, o nirvana era a libertação do sofrimento ilusório. Na filosofia grega, Pitágoras encontrava o divino na harmonia do cosmos, enquanto Platão via o mundo físico como sombras de uma verdade maior. No hermetismo, a máxima como é em cima, é embaixo conectava o físico ao divino. E, no cristianismo, Paulo escolheu o conhecimento de Cristo acima de tudo, considerando o material sem valor. Hoje, a ciência moderna está começando a confirmar essas visões, mostrando que o etéreo não é apenas uma ideia espiritual, mas algo que podemos vislumbrar através da razão e da descoberta. Considere a neurociência. Estudos mostram que práticas contemplativas, como a meditação, alteram o cérebro, reduzindo a atividade na amígdala, a região ligada ao estresse e ao desejo, que nos prende a Maia. Quando meditamos ou focamos em gratidão, áreas associadas à paz e à conexão se ativam, sugerindo que o etéreo, a calma, o amor, a clareza, está ao nosso alcance. Essa descoberta ecoa o Jnana Yoga hindu, que usa a mente para transcender Maia, e o caminho do meio budista, que encontra paz na simplicidade. É como se a ciência estivesse desenhando um mapa para o céu que os antigos já conheciam. O cosmos e a vastidão do eterno. A astronomia oferece outra ponte para o etéreo. Quando olhamos para o céu estrelado, como Pitágoras fazia na Grécia Antiga, somos confrontados com a imensidão do universo. A ciência nos diz que o cosmos tem bilhões de anos e galáxias, com a Terra sendo apenas um ponto minúsculo. Essa vastidão coloca Maia em perspectiva. As preocupações do dia a dia, um prazo, um post nas redes sociais, uma conta, tornam-se insignificantes diante da eternidade do universo. Essa percepção ressoa com o hinduísmo, onde Brahman é a realidade infinita além do transitório, e com o cristianismo,
onde Paulo viu o eterno como maior que qualquer conquista terrena. Astrônomos como Carl Sagan expressaram isso poeticamente, dizendo que somos poeira estelar, feitos dos mesmos elementos que formam as galáxias. Essa ideia não está longe do hermetismo, que vê o divino no humano e no cósmico, ou do budismo, que reconhece a interconexão de tudo. Quando contemplamos o cosmos, somos convidados a transcender Maya e sentir o etéreo, a sensação de sermos parte de algo maior, algo que dura. Esse é o céu que podemos trazer para a Terra, vivendo com um senso de propósito que vai além do cotidiano. Redes sociais, Maya e o eterno. Nas redes sociais, Maya é amplificada. A busca por likes, seguidores ou validação é uma armadilha da ilusão, como as sombras na caverna de Platão. Cada notificação nos puxa para o transitório, fazendo-nos esquecer o que tem valor. Mas as redes sociais também são um espaço onde o etéreo se manifesta. Quando alguém compartilha uma reflexão sobre gratidão, uma história de bondade ou uma pergunta como o que realmente importa, está trazendo o céu para a terra. Essas vozes, mesmo em meio ao caos digital, são ecos da mente coletiva buscando o eterno, como Paulo buscou Cristo acima de tudo. A ciência também ilumina isso. Estudos de psicologia mostram que conexões significativas, como compartilhar apoio ou inspiração online, aumentam o bem-estar, enquanto a busca por validação superficial alimenta a ansiedade. Isso reflete a sabedoria budista de desapegar-se do desejo e a visão cristã de priorizar o amor e a verdade. As redes sociais, então, são um campo de batalha entre Maya e o etéreo, mas também uma ponte para alinhar a Terra com o céu, quando usadas com intenção. A ciência como aliada, não inimiga. Antigamente, ciência e espiritualidade caminhavam juntas. Na Grécia, Pitágoras via a matemática como um reflexo do divino. Na Índia Védica, o Ayurveda combinava conhecimento físico e espiritual. No Renascimento, Kepler via as órbitas planetárias como uma dança cósmica. Hoje, porém, muitos veem a ciência como oposta à espiritualidade, como se ela negasse o etéreo. Mas a ciência não nega o céu. Ela o revela de novas formas. Quando a neurociência mostra que a compaixão ativa o cérebro de maneira única, está confirmando o que o budismo ensina sobre a bondade. Quando a astronomia revela a interconexão do cosmos, está ecoando o hermetismo e o hinduísmo. Essa união entre ciência e espiritualidade é uma ponte moderna para o etéreo. Não precisamos escolher entre razão e fé. Elas podem trabalhar juntas, como mente e espírito, para nos libertar da ilusão. Paulo, em Filipenses 3:8, usou sua mente para reconhecer a ilusão do prestígio e seu espírito para buscar Cristo. Da mesma forma, podemos usar a ciência para entender o véu de Maya, como o cérebro nos prende à ilusão, e buscar o etéreo, seja através da paz da meditação ou da maravilha do cosmos. O convite do século XX e a ciência moderna nos convida a olhar além de Maya e encontrar o que realmente tem valor. Cada descoberta, do funcionamento do cérebro à vastidão do universo, é um lembrete de que o tudo físico é nada diante do eterno. Nas redes sociais, podemos amplificar esse convite, compartilhando ideias que inspirem outros a buscar o céu. Este capítulo é um chamado para usar a ciência como aliada, não como barreira, na jornada para alinhar a Terra com o céu. Como Paulo escolheu o eterno acima do transitório, podemos usar o conhecimento moderno para enxergar o que dura. Por enquanto, pergunte a si mesmo: como a ciência pode me ajudar a ver além do véu de Maya, o véu da ilusão? O que, no meu mundo, reflete o eterno transcendente? Este é o audiolivro. Assim na terra como no céu, o que realmente tem valor. Capítulo 6. O ego e a ilusão. Transcendendo Maya para encontrar o verdadeiro eu. Nos capítulos anteriores, desvendamos Maya como a ilusão do mundo físico, descobrimos o etéreo como a realidade eterna, exploramos como mente e espírito nos conectam ao céu. Aprendemos a alinhar a Terra com o divino no mundo moderno, vimos como a ciência reforça essas verdades, e descobrimos maneiras de estar no presente. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:8,
nos mostrou que o tudo material é nada diante do conhecimento de Cristo, um chamado para priorizar o que realmente tem valor. Mas há um obstáculo que nos mantém presos à Maia: o ego, a força que nos faz viver para os outros, buscando aprovação externa em vez de conhecer nosso verdadeiro eu, a essência conectada ao divino. Este capítulo explora como o ego alimenta a ilusão, afastando-nos do pão do Espírito que verdadeiramente nos sustenta, e nos convida a olhar para dentro, alinhando a terra com o céu. Como diz a oração, assim na terra como no céu. O ego, a lente da ilusão. O ego é o senso de eu que construímos, nossa identidade baseada em papéis, conquistas, opiniões alheias. Ele nos faz acreditar que somos o que fazemos, o que possuímos, ou o que os outros pensam de nós. No hinduísmo, o ego, a Ankara, é a raiz de Maya, a ilusão que nos separa de Brahma, a consciência universal. No budismo, o ego é a fonte do sofrimento, apegando-nos a desejos efêmeros que obscurecem o nirvana. Na filosofia grega, Platão via o ego como a parte da alma atraída pelas sombras da caverna, enquanto Pitágoras o associava ao desequilíbrio, oposto à harmonia cósmica. No hermetismo, o ego bloqueia a conexão com o divino, desafiando a máxima como é em cima, é embaixo. E, no cristianismo, Paulo transcendeu o ego ao chamar suas conquistas de sem valor para abraçar Cristo, Filipenses 3:8. O ego distorce nossa percepção, fazendo-nos viver para os outros, não para conhecer nosso verdadeiro eu. Desde cedo, aprendemos a nos adequar. Buscamos agradar pais, professores, amigos ou seguidores nas redes sociais. Vestimos máscaras para sermos aceitos, correndo atrás de validação, um like, um elogio, um status. Essa busca é Maya, a ilusão do efêmero, que nunca satisfaz. A ciência explica por quê. A neurociência mostra que o ego ativa a amígdala, respondendo ao desejo e ao medo, criando um ciclo de insatisfação. Enquanto o ego busca fora, o verdadeiro eu, a centelha divina, o espírito conectado ao etéreo, permanece esquecido, às vezes nunca conhecido. Vivendo para o outro, esquecendo o eu. Porque vivemos tanto para os outros. O ego nos faz acreditar que nossa identidade depende da aprovação externa. Nas redes sociais, isso é evidente. Postamos para sermos vistos, comparamo-nos com vidas perfeitas, tememos críticas. Cada like reforça o ego, mas nunca é o suficiente. Maya é insaciável. No dia a dia, o ego nos leva a trabalhar por status, consumir para impressionar, ou evitar conflitos para parecer bons. Essa busca pelo efêmero nos desconecta do verdadeiro eu, a essência que não precisa de validação porque está unida ao divino. No hinduísmo, o verdadeiro eu, Atman, é a centelha de Brahman dentro de nós, mas o ego, a Ankara, cria a ilusão de separação. No budismo, o ego nos prende ao ciclo de desejos, enquanto Nirvana revela que não há eu separado. Somos parte do todo. No cristianismo, o verdadeiro eu é a imagem de Deus em nós, mas o ego, como orgulho, nos afasta dessa verdade, como Paulo reconheceu ao priorizar Cristo. Na filosofia grega, Platão via o verdadeiro eu como a alma racional, buscando a verdade além das sombras. No hermetismo, é a centelha divina que reflete o cosmos. Mas, ao vivermos para satisfazer os outros, esquecemos essa essência, correndo atrás de Maya, o tudo que se torna o nada. Essa desconexão tem um custo. A busca pela aprovação externa é como tentar encher um balde furado. Nunca há o suficiente. Nas redes sociais, um post viral pode trazer euforia, mas logo queremos mais. No trabalho, uma promoção parece a resposta, até surgir a próxima meta. O ego, alimentado por Maya, nunca se satisfaz, porque o efêmero é passageiro. Enquanto isso, o verdadeiro eu, o pão do espírito, a conexão com o divino, permanece intocado,
oferecendo uma plenitude que não depende do externo. O verdadeiro eu, o pão do espírito. O verdadeiro eu é a essência que transcende o ego e Maya. É a parte de nós que sente paz ao contemplar a natureza, amor ao ajudar alguém, ou clareza em um momento de silêncio. No cristianismo, é a alma criada à imagem de Deus, que Paulo encontrou ao escolher Cristo acima de tudo. No hinduísmo, é o Atman, uno com Brahma. No budismo, é a consciência pura, livre do apego. Na filosofia grega, é a alma racional que busca a verdade eterna. No hermetismo, é a centelha divina que une o humano ao cósmico. Esse verdadeiro eu é o pão do espírito, a conexão com o etéreo que verdadeiramente nos alimenta. Ao contrário do ego, que busca fora e nunca se satisfaz, o verdadeiro eu encontra plenitude no divino. Pense em um momento em que você se sentiu completo sem motivo aparente, talvez ao ver o pôr do sol ou ajudar um estranho. Esse é o pão do espírito, a nutrição que vem de dentro, não de likes ou conquistas. A ciência apoia isso. Estudos de neurociência mostram que momentos de conexão, gratidão ou contemplação ativam áreas do cérebro ligadas à paz, diferente da agitação do ego. O verdadeiro eu não precisa de validação externa, porque está ancorado no eterno. Transcendendo o ego, despertando o eu. Transcender o ego não significa negá-lo, mas reconhecer que ele é parte de Maya. Uma ilusão que nos faz olhar para fora. O caminho para o verdadeiro eu é olhar para dentro. Como Paulo fez ao abandonar o orgulho por Cristo, ou como os sábios hindus buscaram Brahman pela introspecção. No budismo, isso é dissolver o apego para revelar a interconexão. Na filosofia grega, é sair da caverna para ver a luz. Nas redes sociais, é escolher compartilhar autenticidade, uma reflexão honesta, uma história de conexão, em vez de buscar validação. Cada vez que olhamos para dentro, nos aproximamos do pão do espírito, que nos sustenta de verdade. O mundo moderno amplifica o ego com suas demandas externas, mas também oferece oportunidades para despertar. Quando alguém nas redes sociais compartilha uma pergunta como o que realmente importa, ou uma história de bondade, está olhando para dentro, tocando o etéreo. Esse é o poder da mente coletiva. Um movimento que pode nos lembrar do verdadeiro eu, mesmo em meio à Maya. Transcender o ego é um convite para redescobrir essa essência, vivendo de forma que a terra reflita o céu. Por enquanto, pergunte a si mesmo: como meu ego me faz viver para os outros? O que posso descobrir sobre meu verdadeiro eu? O que realmente gosto? Em que realmente acredito? Responda de forma escrita a essas perguntas. Tente não parecer estar descrevendo um currículo vitae de alguém, como cargo, estudos, hobbies e assim por diante. Mas tente responder como se descrevesse uma pessoa, um amigo. Descreva seus gostos, personalidade, jeito de ser. Desta forma você estará começando a praticar um exercício de autoconhecimento. Você não é seu ego. Então quem é você? Este é o audiolivro. Assim na terra como no céu. O que realmente tem valor. Capítulo 7. O que realmente tem valor. Práticas para enxergar além do véu. Nos capítulos anteriores, desvendamos Maya como a ilusão do mundo físico, descobrimos o etéreo como a realidade eterna, exploramos como mente e espírito formam a ponte para a transformação. Aprendemos a alinhar a terra com o céu no mundo moderno, e vimos como a ciência reforça essas verdades antigas. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:8, nos mostrou que o tudo material é nada diante do conhecimento de Cristo, um chamado para priorizar o que realmente tem valor. Mas como trazer essa sabedoria para o dia a dia? Como despertar o espírito para estar no presente e distinguir o passageiro, Maya, do duradouro, o etéreo? Este capítulo oferece práticas e técnicas simples, inspiradas em tradições como hinduísmo, budismo, filosofia grega, hermetismo e cristianismo, para ajudá-lo a viver o tudo é nada e alinhar a terra com o céu.
como diz a oração cristã. Assim na terra como no céu. O poder de estar no presente. Estar no presente é a chave para despertar o espírito. Quando estamos presos à Maya, preocupados com o passado ou ansiosos pelo futuro, perdemos de vista o etéreo, o que é duradouro. No budismo, a atenção plena, mindfulness, nos ensina a focar no agora, revelando a impermanência do físico. No hinduísmo, o Jnana Yoga usa a consciência do momento presente para transcender Maya e se conectar a Brahma. No cristianismo, Jesus dizia: "Não se preocupem com o amanhã." Mateus 6,34, um convite para viver no presente com confiança no divino. A ciência moderna apoia isso. Estudos de neurociência mostram que focar no agora reduz o estresse, acalmando a mente e abrindo espaço para o espírito perceber o eterno. Estar no presente nos ajuda a diferenciar o passageiro do duradouro. Uma preocupação com prazo ou um like nas redes sociais é Maya, transitória, como uma onda que se desfaz. Mas o amor, a paz, ou a conexão com algo maior, o etéreo, permanece. As práticas a seguir são ferramentas para despertar o espírito, ancorá-lo no agora e aprender a distinguir o que é ilusão do que realmente tem valor. Prática 1. A respiração consciente. A respiração é uma ponte entre a mente e o espírito, sempre presente, mas muitas vezes ignorada. No budismo, a respiração é usada na meditação para ancorar a mente no momento atual, revelando a impermanência de Maya. No hinduísmo, o pranayama, controle da respiração, conecta o corpo ao eterno. Para começar, reserve 2 minutos em qualquer momento do dia. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e foque na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo, sem tentar controlá-lo. Quando pensamentos sobre o passado ou futuro surgirem, como uma preocupação ou desejo, note-os como Maya, algo passageiro, e volte à respiração. Essa prática acalma a mente e desperta o espírito para o presente, onde o etéreo pode ser sentido. Nas redes sociais, compartilhe. Hoje, respirei por 2 minutos e senti o agora. Prática 2. A pergunta do eterno. A mente muitas vezes se perde em Maya, preocupações, desejos, distrações. Uma técnica simples, inspirada no Jnana Yoga hindu e na contemplação filosófica grega, é fazer uma pergunta para despertar o espírito. O que é eterno neste momento? Por exemplo, ao sentir raiva no trânsito ou ansiedade por um post nas redes sociais, pare e pergunte: isso será importante em 1 ano? Em 10 anos? Essa pergunta revela o passageiro, Maya, e aponta para o duradouro, a paciência, a compaixão ou a paz interior. No cristianismo, Paulo usou essa clareza para considerar tudo sem valor diante de Cristo, Filipenses 3:8. Você pode fazer o mesmo, redirecionando a mente para o etéreo. Prática 3. O ato de bondade. A bondade é uma expressão do etéreo, conectando-nos ao que é duradouro. No budismo, a compaixão é um caminho para o nirvana. No hinduísmo, o Karma Yoga vê ações altruístas como uma forma de transcender Maya. No cristianismo, o amor ao próximo reflete o céu na terra. Escolha um pequeno ato de bondade diário. Ajudar um colega, ouvir um amigo, ou doar algo. Antes de agir, pense: como este ato reflete o eterno? Por exemplo, ao oferecer um sorriso, você traz amor, algo duradouro, para o momento. Esse gesto dissolve Maya e desperta o espírito para o presente. Prática 4. Contemplação do cosmos. Olhar para o céu estrelado é uma prática antiga que desperta o espírito. Na filosofia grega, Pitágoras via a harmonia do cosmos como um reflexo do divino. No hinduísmo, o universo aponta para Brahma. No cristianismo, o céu inspira reverência ao Criador. À noite, reserve 5 minutos para olhar as estrelas, ou imaginar o cosmos, se estiver em um ambiente fechado. Pense na vastidão do universo e na brevidade das preocupações diárias.
prazos, contas, likes. Essa contemplação revela Maya como passageira e conecta o espírito ao eterno. A ciência reforça isso. Astrônomos nos lembram que somos parte de um cosmos maior, o que dá perspectiva ao que é duradouro. Prática 5. Observação do ego. Para transcender o ego, comece observando-o. Uma técnica inspirada na atenção plena budista e no Jnana Yoga hindu. Durante o dia, quando sentir raiva, orgulho ou ansiedade, como ao ler um comentário nas redes sociais, pare por um momento. Note o pensamento do ego. Eu preciso disso ou eu sou melhor. Pergunte: quem é esse eu? Veja o pensamento como Maya, algo passageiro, como uma nuvem. Essa observação enfraquece o ego, permitindo que o espírito se conecte ao eterno. Prática 6. Gratidão para dissolver o ego. A gratidão redireciona o ego do eu para o todo, ecoando o Karma Yoga hindu e o amor cristão. Reserve um minuto ao dia para listar 3 coisas pelas quais você é grato. Uma pessoa, um momento, a natureza. Ao fazer isso, note como o ego, que busca validação, se aquieta, e o espírito se abre para o etéreo, como a conexão ou a paz. Por exemplo, agradecer por um amigo em vez de buscar likes desloca o foco de Maya para o duradouro. Prática 7. Serviço aos outros. O serviço altruísta dissolve o ego, conectando-nos ao etéreo. No cristianismo, Jesus ensinou a servir com humildade, como Paulo, que viveu para Cristo. No budismo, a compaixão é um caminho para o nirvana. Escolha um pequeno ato de serviço diário. Ajudar um colega, ouvir alguém, ou doar algo. Antes, pense: como isso me conecta ao que dura? Esse ato enfraquece o ego, que busca o eu, e fortalece o espírito, que vê o todo. Prática 8. Contemplação da unidade. O ego cria separação, mas o etéreo é a unidade. No hermetismo, o divino une o físico e o espiritual. No hinduísmo, Brahman é o todo. Reserve um momento para contemplar a unidade. Olhe para a natureza, as estrelas ou uma multidão e pense: somos todos parte do mesmo. Essa prática, inspirada na filosofia grega e no cristianismo, dissolve a ilusão do eu separado, revelando o eterno. Prática 9. Escuta atenta do ambiente. Focar nos sons ao redor por 2 minutos, para ancorar a mente no agora e conectar o espírito ao etéreo e ao seu verdadeiro eu. Esta prática, inspirada na atenção plena budista e na contemplação filosófica grega, envolve focar nos sons ao seu redor para ancorar a mente no momento presente. O objetivo é desligar-se das distrações de Maya, como pensamentos sobre o passado ou futuro, e conectar-se ao agora, onde o etéreo pode ser sentido. Como fazer? Escolha um momento do dia, em qualquer lugar, casa, parque, transporte público. Feche os olhos, se possível, ou mantenha o olhar suave. Por 2 minutos, concentre-se nos sons à sua volta. O canto dos pássaros, o barulho do vento, vozes distantes, ou até o zumbido de um eletrodoméstico. Não julgue os sons como bons ou ruins. Apenas observe-os como se fossem ondas passando, transitórias como Maya. Se a mente divagar para preocupações ou desejos, perceba isso como ilusão e volte aos sons. Essa prática acalma a mente, trazendo-a ao presente, e desperta o espírito para a presença do eterno, como a paz que transcende o caos. No cristianismo, lembra o convite de Jesus para confiar no agora, Mateus 6,34. A neurociência apoia. Focar em estímulos sensoriais reduz a atividade da mente ansiosa. Prática 10. Toque consciente. Tocar um objeto por 1 minuto, percebendo sua impermanência, estado passageiro e a presença eterna da consciência, alinhando a terra com o céu. Inspirada no Karma Yoga hindu, ação consciente, e na ideia hermética de conexão entre o físico e o divino, esta prática usa o toque para ancorar a mente no presente e reconhecer o etéreo no cotidiano.
Tocar um objeto com atenção plena revela a impermanência de Maya e a presença do Eterno no agora. Como fazer? Escolha um objeto simples, uma xícara, uma folha ou seu próprio pulso. Por um minuto, toque-o lentamente, sentindo sua textura, temperatura e peso. Pergunte a si mesmo: este objeto é permanente? Perceba como ele é transitório. A xícara pode quebrar, a folha murchar. Em seguida, sinta sua própria presença no ato de tocar, a consciência que permanece além do objeto. Essa percepção conecta o espírito ao etéreo, como o Brahman no hinduísmo ou a presença divina no cristianismo. A ciência confirma. Focar em sensações táteis ativa áreas do cérebro ligadas à calma, reduzindo a influência de pensamentos irreais. Todos esses exemplos de práticas são formas de despertar o espírito para o presente e distinguir a ilusão do real, o falso do verdadeiro, a mentira da verdade. Elas não exigem ser um mestre espiritual. São acessíveis a todos, como Paulo, que encontrou o eterno em sua escolha por Cristo. No mundo moderno, onde Maya nos puxa com notificações e pressões, estar no presente é um ato de resistência. Cada momento em que você escolhe o eterno, amor, paz, conexão, é um passo para alinhar a terra com o céu. Nas redes sociais, essas práticas podem inspirar a mente coletiva. Quando você compartilha um momento de clareza ou bondade, incentiva outros a fazerem o mesmo, criando um movimento que transcende Maya e fortalece o divino dentro de você. Pergunte a si mesmo: o que, neste momento, é passageiro? E o que é eterno? Este é o audiolivro Assim na Terra como no Céu, o que realmente tem valor. Capítulo final. Um chamado para o despertar da alma. Chegamos ao fim desta jornada, mas, na verdade, é apenas o começo. Ao longo destes capítulos, desvendamos Maya, a ilusão que faz o mundo físico parecer permanente. Como uma dança de sombras que nos prende com promessas de validação, status e conquistas. Descobrimos o etéreo, o céu que é a realidade eterna, o que realmente tem valor. Exploramos como mente e espírito formam a ponte para transcender a ilusão. Aprendemos a alinhar a terra com o divino no caos do mundo moderno. Vimos como a ciência ecoa a sabedoria antiga, descobrimos práticas para ancorar o espírito no presente. E percebemos como o ego nos faz viver para os outros, afastando-nos do verdadeiro eu conectado ao divino. Como o apóstolo Paulo, que em Filipenses 3:8 considerou tudo sem valor diante do conhecimento de Cristo, fomos convidados a reconhecer que o tudo material é o nada frente ao eterno, ao engenheiro do cosmos. Agora, é hora de responder a um chamado maior. Despertar para o eterno e viver de forma que a terra reflita o céu. Como diz a oração cristã, assim na terra como no céu. O despertar é agora. Despertar para o eterno não é algo reservado para monges em montanhas ou sábios do passado. É um convite para você, agora, onde quer que esteja, no trânsito, no trabalho, ou rolando o feed nas redes sociais. A ilusão está em toda parte. Na pressão por mais likes, na ansiedade por um prazo, no desejo de ser visto. Mas o etéreo também está, na paz de um momento silencioso, no amor que você oferece sem esperar nada em troca, na clareza que surge quando você olha para dentro. No hinduísmo, é a centelha de Brahman que brilha em seu verdadeiro eu. No budismo, é a liberdade do nirvana que espera além do apego. Na filosofia grega, é a luz que Platão viu fora da caverna. No hermetismo, é a unidade divina que conecta o em cima ao embaixo. E, no cristianismo, é o chamado de Paulo para escolher o que dura. A conexão com o divino, o pão do espírito que verdadeiramente nos alimenta. Este livro é um mapa, mas o caminho é seu. Cada vez que você percebe Maya, o véu da ilusão, uma preocupação que não será importante em um ano, um desejo que nunca satisfaz, você dá um passo para o eterno, dá um passo para dentro de você.
Em cada momento que você escolhe alinhar seus atos ou pensamentos com o amor, a bondade, a misericórdia ou a verdade, você alinha a terra com o céu. A ciência nos lembra que isso é possível. Estudos mostram que a contemplação e a compaixão transformam o cérebro, trazendo paz ao presente. O cosmos, com sua vastidão, nos convida a ver além do efêmero. E as redes sociais, apesar de amplificarem Maia, são também um palco para a mente coletiva despertar, compartilhando reflexões que ecoam o que realmente tem valor. Um movimento coletivo. Você não está sozinho nesta jornada. Em todo o mundo, pessoas estão buscando o eterno, mesmo sem saber nomeá-lo. Nas redes sociais, vemos isso em posts sobre gratidão, perguntas sobre o sentido da vida ou histórias de bondade. Cada um desses momentos é uma faísca do céu brilhando na terra. Imagine o impacto se todos nós, juntos, escolhêssemos viver além de Maia. Se, em vez de buscar validação, compartilhássemos inspiração. Se, em vez de correr atrás do efêmero, priorizássemos o duradouro. Esse é o poder da mente coletiva. Um movimento que pode transformar o mundo, uma consciência de cada vez. O apóstolo Paulo mudou sua vida ao abandonar o ego e escolher Cristo. Os sábios hindus encontraram Brahman ao transcender Maya. Buda alcançou o Nirvana ao dissolver o apego. Pitágoras viu o divino na harmonia do cosmos. Você, hoje, pode fazer o mesmo, não importa a sua crença. O eterno está dentro de você, no seu verdadeiro eu, na centelha divina que não precisa de likes ou conquistas para brilhar. É o pão do espírito, a plenitude, a realização permanente que Maia nunca será capaz de oferecer. O chamado final. Este é o meu chamado para você. Desperte para o eterno. Não amanhã, não quando a vida estiver perfeita. Agora. Veja Maia pelo que é. Uma ilusão passageira, como nuvens que cruzam o céu. Escolha o que dura. O amor que une. A paz que acalma. A verdade que liberta. Alinhe sua terra, suas ações, pensamentos, escolhas, com o céu. Como o apóstolo Paulo ensina, considere-o tudo como nada diante do que realmente tem valor. Seja a faísca que acende outras consciências, compartilhando sua jornada nas redes sociais com uma simples reflexão. Hoje, escolhi o eterno. E você? Você é parte de algo maior. O eterno está chamando, não lá fora, mas dentro de você. Responda com coragem, viva com propósito, e ajude a transformar o mundo com um momento de cada vez. Um ato de cada vez. Um dia de cada vez. Que sua terra reflita o céu. Que seu espírito reflita o seu verdadeiro eu. Este é o divino, que você verdadeiramente é. Lembre-se sempre, quando a mente se cala, a alma fala, e assim, ela te guia e te conecta para o que realmente tem valor. Assim na terra como no céu. Gratidão por ouvir este audiolivro. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Assim você estará ajudando mais pessoas a receber este audiolivro. Esta foi mais uma obra de AMPA Audiolivros.